Bem, eu quero começar a conversar com vocês agora sobre os limites que vão envolver o infinito, mais ou menos infinito. Começamos com os limites finitos, quando o x tende a mais ou menos infinito. Olha, para a gente entender não só esse, mas todos esses limites envolvendo o infinito, eu sugiro que a gente tenha sempre em mente o seguinte exemplo, que é o gráfico da função 1 sobre x. Ora, então você vem nesse gráfico e começa a imaginar o que acontece quando você pega, por exemplo, aqui é a origem, né? E aí tu pega um x aqui, no eixo x, e começa a se afastar da origem. O que é que vai acontecer com as imagens dessa função, com os valores de y correspondentes, né? Porque quando você pega aqui um x, ó, você tem um y correspondente. Se tu afasta o x para a direita, o que é que acontece com o teu y quando tu afasta o x para a direita? Vamos ver isso aqui com uma ilustração usando o nosso amigo GeoGebra. Então vou mostrar a vocês aqui como é o comportamento da função y igual a 1 sobre x quando você começa a assumir valores de x muito grandes. Aqui de verde você tem o gráfico da função. Veja, o gráfico da função 1 sobre x. E eu quero analisar agora o que vai acontecer quando eu considero valores de x cada vez maiores. Eu vou dar uma mudada aqui na escala do x, certo? Eu vou mudar a escala dessa forma só para você perceber, ó. Então eu vou começar a deslocar o x para a direita. Vou mandar esse x para longe do zero. Então você está vendo aí os pares ordenados, ó. Aqui o x é igual a 3 e a imagem 1 sobre 3, ó, 0,33333, ó. Aqui, quanto mais eu desloco o x para a direita, longe da origem, veja como as imagens que estão sendo representadas aí por y começam a se aproximar de quem? De zero. Então tá, eu botei aí um valor bem grande aí para o x, ó. O x está lá na frente, botei x igual a 100 e você percebe como o y está bem pertinho de zero. Se eu continuar deslocando ainda mais o x para o lado direito, o y vai continuar se aproximando de zero. Certo? Assim, se a função você observa que ela fica arbitrariamente próxima de zero, quando o x é suficientemente grande, aí você vai dizer o seguinte, você vai dizer que o limite da função 1 sobre x, quando o x tende a mais infinito, é igual a zero. Analogamente, se você fizesse todas essas considerações do lado esquerdo, você pega um x aqui e olha a imagem. Pega um outro aqui, olha a imagem. Olha como a imagem, quando você vai à esquerda do zero, da origem, e você se afasta da origem pela esquerda, ó. Então observa como as imagens também ficam próximas a zero. Então, nesse caso, você escreve assim, você diz que o limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, porque você está se distanciando da origem pelo lado esquerdo, então você está considerando valores de x arbitrariamente não. Você está pegando valores de x suficientemente grandes em valor absoluto, só para o lado esquerdo. Então x tende a menos infinito. E as imagens, analogamente, ficam próximas de zero. Então você diz que o limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, é igual a zero. Vale a gente chamar a atenção aqui que o infinito não é um número, né? Esse infinito descreve o comportamento da variável independente x. Não é que o x está indo para infinito, está assumindo o valor infinito. Infinito é só uma representação de um comportamento. É só isso. Uma outra maneira de você enxergar isso é que você
Pode abrir uma calculadora e fazer a conta. Pegue 1 e divida aí por um número. E aí você começa a fazer essa divisão com números cada vez maiores. Se você pega um número 1, dividir aqui por 1 milhão, isso vai dar um número muito perto de zero. Se você dividir 1 por 90 milhões, vai dar um número extremamente pequeno. Então, se tu tem um número e divide por um número muito grande, o resultado é sempre um número muito pequeno, muito perto de zero. Então, por isso, isso aí é outra maneira de você ter a percepção de que esse limite é igual a zero. A definição precisa desse tipo de limite, aqui foi para um caso particular, mas vamos falar agora de um caso geral, né? Nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a infinito, é igual a L, quando? Para cada epsilon maior do que zero, existe um número m maior do que zero, correspondente a esse epsilon, então eu chamo de m de epsilon, tal que, veja, o valor absoluto de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que o x for maior do que esse m. Lembrando que isso daqui significa, né, que o f de x pertence ao intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Certo? Então, f de x cai nesse intervalo, significa f de x fica arbitrariamente próximo de L, não é? Porque esse epsilon é um epsilon arbitrário, é um epsilon que um engenheiro escolhe de um jeito, um astrônomo escolhe de outro jeito, e alguém que está lidando com a administração escolhe de outro jeito. Então, todo mundo pode escolher epsilon aqui. A questão é que o f de x tem que cair nessa margem, né? Arbitrariamente próximo de L. E para o f de x cair aqui, onde é que tem que estar o teu x? O teu x tem que estar maior do que um certo número. Se eu escolher outro epsilon, aí tu tem um outro número desse possivelmente maior. O x vai estar mais à direita ainda da origem. E assim por diante. Então, essa é a ideia da definição precisa de limite. Eu vou ilustrar aqui também, mais uma vez, no GeoGebra, para você tentar se convencer do que significa isso. E agora a situação onde você tem a definição formal do limite no infinito. Por exemplo, o y, ele fica... O y é a função 1 sobre x. Ele fica arbitrariamente próximo de zero, ou seja, significa que ele está nesse intervalo que vocês estão vendo de menos epsilon a mais epsilon. Então veja, para o y cair nesse intervalo, o x tem que cair aonde? No intervalo maior do que o número m, que é positivo, e ele depende de epsilon, porque primeiro você escolheu o epsilon, tal que o y caia no intervalo menos epsilon mais epsilon. Então, para esse epsilon que você escolhe, você tem essa constante m, e veja como o x fica à direita de m. Pronto, agora se você quer dar uma margem menor, porque eu peguei aqui esse epsilon, que eu peguei no início, vocês estão vendo na imagem que ele é igual a 1. Aí eu posso botar, por exemplo, 0,91. Então, para o y ficar no intervalo de menos epsilon até mais epsilon, veja que o x ficou à direita do m epsilon. Esse m epsilon já ficou maior do que o inicial, porque no início ele estava em cima de 1. Agora ele veio mais para a direita, tá vendo? E à medida que eu diminuo o meu epsilon, o x já sumiu da imagem. Aqui, vamos aparecer de novo o x aqui. Então, à medida que eu vou diminuindo esse epsilon, para que o y caia dentro desse intervalinho de menos epsilon até mais epsilon, o x fica maior do que m. O m também vai lá para frente. Então, essa é a ideia do x ir para infinito, na definição precisa de limite. Então, o y está arbitrariamente próximo de zero,
E para isso, o x tem que ficar maior do que essa constante m, que depende do epsilon. Pronto. Então essa é a ideia da definição precisa de limite para limites no infinito. É isso que está acontecendo. Analogamente, dizemos que o limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L. Quando? Quando acontecer quase a mesma coisa. Para todo epsilon maior do que zero, existe um m epsilon também maior do que zero. Tá ok. Vou colocar quase nos mesmos termos aqui. A única diferença, veja, aqui o f de x arbitrariamente próximo de L, é isso daqui, sempre que... Pronto, então a única diferença é que eu vou botar assim, x menor do que menos m epsilon. Esse m epsilon é um positivo, quer dizer que é a mesma situação que eu acabei de descrever para vocês, só que acontecendo aqui, do lado esquerdo, à esquerda da origem. Basicamente isso. Alguns fatos eles são decorrentes da definição precisa de limite. Você utilizaria essas definições e você conseguiria, por exemplo, mostrar isso daqui. Limite de 1 sobre x quando x tende a infinito é igual a zero. Você pode usar a definição precisa de limite e você consegue justificar que esse limite é zero. Que foi o que eu fiz no começo dessa aula, geometricamente, usando o gráfico da função. E você tendo essa percepção geométrica já é mais do que suficiente para um curso de cálculo. Ou então aquela outra forma de você pensar 1 dividido por um número muito grande. E você observa como o resultado dessas divisões é um número que está muito perto de zero. Então, são fatos que decorrem da definição e que você vai estar utilizando para fazer outros cálculos daqui a pouco, né? Para você calcular outros limites. Você vai usar esses aqui. Esse, né? O limite quando x tende a... Ficou pequenininho aqui. Menos infinito, ó, de 1 sobre x. Também é zero esse limite. Um outro que é importante você ter a percepção é o limite de uma constante, quando x tende a infinito. Como aqui é a função constante tem o mesmo comportamento o tempo todo, né? Você colocar aqui uma função constante, aqui está o k, e o x indo para infinito, ó. Veja que as imagens dão sempre o mesmo número k. Então é evidente que esse limite é k, tanto assim quanto assim, né? Se você pegar o limite quando x tende a menos infinito de k, também vai ser igual a k. Certo? Então, são fatos que a gente vai estar utilizando o tempo todo aqui nos nossos cálculos. Gente, olha quem voltou por aqui. As propriedades dos limites. Limite da soma, do produto, quociente, o limite de f de x elevado aqui a uma potência r sobre s, teorema do sanduíche. Voltaram aqui, todos eles. Tá vendo isso daqui? Onde está esse C? X tendendo sempre a C. Aqui. Pode trocar por infinito, que funciona tudo isso. Onde tem o C, pode colocar mais ou menos infinito. Teorema do sanduíche, mesma coisa. Tudo isso vale para os limites quando x tende a mais ou menos infinito. Valem todas aquelas leis do limite. Todas essas leis do limite. Ora, então, calcular um exemplo, calcular um limite como esse, fica tranquilo, porque você vai usar aqui o limite da soma e a soma dos limites. Isso é limite de 5 quando x tende a infinito, mais o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito. O limite de 5 é constante, então é 5, e o limite de 1 sobre x é 0. Então esse limite é 5. Ou então esse outro limite aqui,
Veja que π raiz de 3 está funcionando aqui como uma constante, aí fica π raiz de 3, aí aqui fica limite quando x tende a infinito de 1 sobre x ao quadrado. Só que aí você pode escrever isso da seguinte forma, né? π raiz de 3, aí você tem, na verdade, o limite quando x tende a infinito de 1 sobre x vezes 1 sobre x. Aí você usa que o limite do produto é o produto dos limites, então fica π raiz de 3, aí limite de 1 sobre x, assim, quando x tende a infinito, vezes o limite de 1 sobre x, quando x tende a infinito. Ficou bem apertadinho aqui no final, né? Mas creio que vocês estão acompanhando. Π raiz de 3, esse limite é zero e esse outro é zero, então esse limite aqui também tem que ser zero, o limite dessa função. Agora você poderia fazer de uma forma direta aqui também, né? Porque você tem limite de 1 sobre x quadrado. X tende a infinito. Então, tu está pegando 1 e dividindo por um número muito grande ao quadrado. Então, imagina, um número muito grande ao quadrado ainda é um número enorme. Então, 1 dividido por um número muito grande vai dar algo perto de zero. Então, você já poderia matar aqui, né? Π raiz de 3 vezes zero, sem nenhum problema. Você já matava aqui.